Os acontecimentos de 2007, pode-se dizer, mudaram minha vida para sempre. Eu reviro isso na minha cabeça, tentando explicar algo racionalmente, mas fico cada vez mais enredado, como se estivesse em uma teia de aranha. Ainda não era casado, arrumei um emprego que não gostava e que pagava mal, lutei para encontrar moradia alugada, em suma, era como um ex-aluno que mal havia recebido a especialidade, aprendendo a viver. Repito, eu próprio aluguei uma casa e, embora não tenha sido fácil financeiramente, desfrutei da liberdade, da oportunidade de trazer aqueles que considerava necessários e da necessidade de ser responsável por mim mesmo. Um dia, depois de um dia agitado de trabalho, enquanto eu jantava tranquilamente, meu ex-colega de classe, Paulo, me ligou. Ele começou a reclamar que estava em uma situação crítica, não tinha dinheiro, foi expulso do emprego e perdeu a casa. E então ele simplesmente disse: Marco, posso ficar aí na sua casa, com você? Pelo menos algumas semanas. Bem, o que posso dizer? Tínhamos relações amistosas com Paulo, nunca tivemos conflitos e tínhamos muitas lembranças agradáveis dos nossos tempos de estudante. Então, sem mais perguntas, eu simplesmente disse a ele: venha. Paulo apareceu na minha porta uma hora depois, com uma sacola. Enquanto esperava por ele, corri até a loja para receber calorosamente o convidado. Portanto, sentamos imediatamente na cozinha. Desde a primeira noite notei mudanças estranhas em meu amigo. Para ser franco, sobrou apenas uma casca, por assim dizer, da pessoa com quem estudei há menos de um ano. Sim, é ele, seus olhos, seu cabelo. Mas seu olhar estava embotado, ele havia perdido muito peso, não reagia às piadas e estava claro que a comunicação era muito difícil para ele. Pois bem, então atribuí todas as suas mudanças a dificuldades e experiências. Achei que ele estava quebrando um pouco com o peso da vida adulta, mas tudo bem, vai dar tudo certo. Coloquei-o no colchão de ar e disse que ele poderia ficar até resolver seus problemas. Sim, eu sei que não poderia ter dito nada mais estúpido, que é categoricamente impossível fazer isso. Mas eu estava completamente inexperiente na época, e foi a primeira vez que me deparei com tal situação. Além disso, lembrei-me do Paulo como um cara ativo e sério, então não tive dúvidas que no dia seguinte ele procuraria emprego, moradia e resolveria todos os seus problemas. E sim, eu estava errado. Paulo não tentou procurar nada nem no primeiro dia nem no segundo. Ele ficava sentado em frente ao meu computador o dia todo e jogava. E quando cheguei em casa e peguei o computador, ele simplesmente adormeceu. E então, quando fui para a cama, ele sentou-se para brincar novamente. A propósito, ele comeu minha comida sem tentar contribuir com isso. 3 ou 4 dias se passaram assim. Fiquei calado, pois pensei que Paulo estava deprimido, isso era temporário, e ele só precisava deitar e dormir um pouco. E não sei por quanto tempo ele teria ficado sentado passivamente em meu pescoço, se acontecimentos estranhos não tivessem começado, para descrever os quais comecei esta história. Lembro que era sexta-feira, eu, antecipando o fim de semana, comprei cerveja para mim e para meu convidado e, animado, voltei para casa. Mas fiquei desapontado ao ver Paulo ainda mais destroçado. Ele nem brincou, apenas ficou deitado com o nariz encostado na parede, quase sem acordar, recusou jantar e tomar umas cervejas, alegando indisposição. Bem, não fiquei chateado, comi e bebi sozinho e, depois de navegar na internet, fui para a cama. Acordei no meio da noite porque ouvi sons estranhos. Mais precisamente, a princípio tive um sonho, muito perturbador. É como se houvesse uma enorme criatura negra andando pela minha casa, mais parecida com uma cabra. E ele bate os cascos ruidosamente. Clac, 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 abri os olhos. À noite, a luz dos postes de luz ilumina levemente o ambiente. Tudo está como sempre. Mas, por algum motivo, senti uma estranha sensação de arrepio que não desapareceu, mesmo quando percebi que havia acordado. Apoiei-me no cotovelo e olhei ao redor da sala. O colchão de Paulo estava vazio. Mas onde ele está? As luzes não estavam acesas em lugar nenhum. Se estiver na cozinha, por que sem luz? Aluguei um apartamento de um cômodo e da posição do sofá onde dormia dava para ver todo o meu espaço. A luz também não estava acesa no banheiro e no vaso sanitário. Escuro e silencioso.
E de repente, de novo. Clac, clac, clac. Ouvi esse som tão claramente que não poderia ser um sonho e não poderia parecer. Meu cérebro ainda não se recuperou do pesadelo, e dizer que o som de um barulho estridente, como o dos cascos de um animal, me assustou é um eufemismo. Contraí-me como uma mola e, naquele momento, uma figura escura apareceu na porta. No momento seguinte, pulei, corri até o interruptor e acendi a luz. Paulo ficou na minha frente. Seu rosto não expressava nada. Comecei a fazer perguntas a ele, mas ele agiu como se não me ouvisse ou me visse. Ele passou por mim, deitou-se no colchão e, virando-se para a parede, começou a roncar. Sim, parecia que o ronco começou antes mesmo de chegar ao travesseiro. Lembro-me do que pensei então, ele é realmente sonâmbulo? Não brigamos, nos comunicamos normalmente, e agora essa total ignorância da parte dele só pode ser explicada por um motivo: ele anda dormindo. Antes de apagar a luz, notei duas coisas estranhas. Em primeiro lugar, ele estava descalço. Então por que seus passos soavam como se ele estivesse andando com botas de sola dura? E o segundo ponto, seus pés estavam sujos. Simplesmente, no chão, como se estivesse andando pela rua sem sapatos. Agora, repassando todos aqueles momentos na minha cabeça uma e outra vez, fico impressionado com o quão descuidado fui, como fechei os olhos para coisas óbvias. Mas, eu era jovem, otimista e não acreditava no paranormal. Por isso, alegando cansaço, sonolência e bebida alcoólica, apaguei a luz e fui dormir. Adormeci rapidamente até de manhã. No dia seguinte, Paulo não conseguia se lembrar de nada. Como você caminhou? Por que você caminhou? Só que, um pouco envergonhado, ele disse que podia ser sonâmbulo, e eu não precisava ter medo disso. Então ele pareceu se animar e o fim de semana passou bastante despreocupado. E o dia a dia recomeçou, cheguei tarde em casa, cansado, e só vi como Paulo estava caindo cada vez mais na apatia e não queria fazer nada. E então aconteceu de novo. Recebia meu salário e comprava comida, inclusive frango, na esperança de prepará-la no fim de semana, já que não tinha tempo e energia durante a semana. Farei uma ressalva que com minhas finanças naquela época um frango inteiro e grande era um item de luxo para mim, e eu não me permitia isso com mais frequência, ou até menos de uma vez por mês. Coloquei no freezer e prometi a Paulo que festejaríamos no fim de semana. Tentei animá-lo e agitá-lo pelo menos um pouco. Mas ele ficou cada vez mais deprimido e deprimido. Naquela noite tive o mesmo sonho. Sim, era quarta ou quinta, não me lembro. Mas novamente sonhei com uma enorme criatura negra com cabeça de cabra, que estava por perto. Desta vez, ele não andou, mas ficou por perto e sorveu. Num sonho a realidade fica distorcida, não vi nenhuma imagem, mas senti que essa criatura estava por perto e estava comendo. Eu abri meus olhos. Novamente essa sensação de arrepios percorrendo meu corpo. Apoiei-me no cotovelo e olhei em volta. O colchão de Paulo estava vazio. Não havia luz em lugar nenhum, como naquela época. Ouvi alguma agitação na cozinha e decidi que precisava dar uma olhada. Acendi as luzes de todos os lugares, entrei na cozinha e não entendi imediatamente o que estava acontecendo. Paulo estava sentada no chão comendo alguma coisa. Não consigo encontrar outra palavra para essa ocasião. Ele simplesmente rasgou algo com os dentes e engoliu avidamente. Olhei mais de perto e vi pedaços do meu frango congelado que estavam espalhados pelo chão, um deles estava sendo comido avidamente pelo meu amigo. E então fiquei com medo de novo. Não consigo imaginar quanta força é necessária para despedaçar uma carcaça congelada. E o magro e deprimido Paulo claramente não se parecia com Hércules. Então comecei a perguntar o que ele estava fazendo e como conseguia comer carne crua congelada. Mas novamente seus olhos estavam vazios, como se ele tivesse ficado surdo. Aproximei-me e balancei-o pelos ombros, e então ele levantou a cabeça e olhou para mim. Esse olhar fez meu cabelo ficar em pé. Estes eram olhos completamente alienígenas. Não, tudo permaneceu Paulo, forma e cor. Mas a expressão, e o que veio deles. Por uma fração de segundo, eu literalmente vi uma criatura alienígena, assustadora, inteligente e completamente desumana.
Eu me afastei, soltando os ombros de Paulo. E jogou fora o pedaço meio comido e, movendo as pernas como uma boneca mecânica, entrou no quarto, deitou-se no colchão e, virando-se para a parede, começou a roncar. Naquela noite não consegui mais dormir. Depois de recolher as sobras do frango, preparei um café fresco e fiquei sentado em frente ao computador até de manhã. Não consegui encontrar explicação para tudo o que vi e também não consegui acalmar minha ansiedade. Sem saber o que fazer, li muitos artigos sobre sonambulismo. Aliás, isso me acalmou um pouco. Mas só porque eu mesmo queria me acalmar. Achei um amigo online que também teve contato com o Paulo, tentando ajudar, o André. Aí mandei mensagem para ele, para a gente conversar, e eu tentar entender o que estava acontecendo, com o nosso amigo em comum Paulo. Mas não consegui falar com ele. O céu já começava a clarear no horizonte quando o encontrei nas redes sociais e o adicionei como amigo. Ele não estava online, ele teve que esperar. Me arrumei e fui trabalhar, mas Paulo não acordou. Durante o dia entrei em contato e liguei para André. E o que aprendi com ele me deixou seriamente preocupado. André me ouviu e depois me disse que Paulo ligou para ele e, nas mesmas palavras, pediu licença até que ele resolvesse seus assuntos financeiros. André se lembrava dele como um cara legal, então decidiu ajudar. E então tudo foi igual a mim. Deprimido e apático, Paulo nem tentava procurar trabalho, apenas dormia, comia e brincava. Então André começou a ter sonhos estranhos e assustadores nos quais uma criatura assustadora parecida com uma cabra fazia várias coisas em sua casa. Assim como eu, ele acordou horrorizado e viu que Paulo estava repetindo as ações da criatura de seu sonho. E foram ações muito estranhas. Então o encontrou sentado em uma banheira com água fria, enquanto Paulo estava vestido e calçando tênis. Então ele puxou Paulo do parapeito da janela quando ele estava parado na janela aberta, e este é o 8º andar. Ele também o pegou comendo carne crua. Mas a gota d'água foi que André sonhou com essa criatura de pé sobre sua cama e erguendo sua pata com garras sobre ele. E quando acordou e acendeu a luz, viu que Paulo estava parado ao lado de sua cama, olhando para ele com um olhar estranho e desumano e sorrindo. E no dia seguinte ele ligou para o pai e os dois expulsaram o estranho hóspede do apartamento. Mas os pesadelos com uma criatura negra ainda o incomodam, embora com menos frequência. Para ser honesto, André finalmente me disse. Lembro-me daqueles dias com um arrepio. Foi um verdadeiro misticismo, como nos filmes de terror. E eu recomendo fortemente que você não fique sozinho com Paulo. Algo extremamente estranho está acontecendo com ele. Naquela noite não dormi no apartamento. Procurei meus pais e fiquei com eles, não contei nada a eles. Tive medo de que me julgassem e me chamassem de idiota. O dia seguinte foi dia de folga. Cheguei em casa na hora do almoço. Para ser sincero, minhas mãos tremiam quando inseri a chave na fechadura. Paulo estava em casa, ainda na mesma, pálido, ainda mais magro e cansado. Ele nem me perguntou onde passei a noite. Eu disse a ele na porta que o dono do apartamento me disse para me mudar e comecei a arrumar minhas coisas de forma demonstrativa. Como eu esperava, Paulo recolheu seus pertences, e depois de ficar algumas horas ao telefone, saiu. Sim, ele me ofereceu para alugar uma casa juntos. Mas afirmei categoricamente que moraria com meus pais. Quando a porta se fechou atrás de Paulo, fiquei aliviado. Mas, como André, coisas estranhas ainda aconteceram na minha vida. Sim, às vezes sonhei com aquela criatura assustadora. Algumas vezes acordei no meio da noite com fortes batidas na porta. Mas, como eram 3 horas da tarde, nem cheguei perto do olho mágico. E o apartamento em si? Por alguma razão, enquanto estava nele, comecei a sentir um horror incontrolável. Os espelhos pendurados ali começaram a me assustar, a escuridão total também me causava ansiedade. Comecei a dormir com a luz acesa, por isso não dormi o suficiente. No final, saí de lá. E só então, em um lugar novo, me senti aliviado. 5 anos se passaram e conheci Daniele na rua. Começamos a conversar sobre isso e aquilo, aí falei do caso que aconteceu com o Paulo. Então ele desapareceu sem deixar vestígios. Dani me disse. Sim, há 3 anos, eu me lembro.
A mãe dele disse que Paulo se interessou pela magia, começou a aprender com algum guru da internet e a realizar todo tipo de rituais estranhos. E então ele deixou de ser ele mesmo, começou a ter sonambulismo e depois saiu de casa. E então ele desapareceu completamente. Essa conversa me fez pensar em muitas coisas. Nunca ouvi mais nada sobre Paulo. Se ele foi encontrado ou qual foi seu destino futuro, não sei. Os pesadelos me deixaram? Na verdade, tenho família há muito tempo, moro na minha própria casa, mas toda vez estremeço ao ver um espelho. E sim, às vezes, não mais que uma vez por mês, tenho o mesmo sonho. Uma criatura negra e assustadora com cabeça de cabra está parada em cima da minha cama, olhando para mim com olhos ardentes e sorrindo. Quero dizer que há poucos acréscimos artísticos aqui, e essa história realmente aconteceu. Se vocês têm histórias assustadoras e estranhas relacionadas ao sonambulismo, compartilhem nos comentários. E galera, compartilhem esses relatos com os amigos, deem uma moral aí para a gente.